Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Cine 7. Eu trago agora o top 10 dos ganhadores do Oscar da década de 60. Antes de começar, é sempre bom avisar que os links das listas anteriores estão todos na descrição. Lá você encontra os melhores das décadas de 2010, 2000, 90, 80 e 70, além dos melhores das categorias de ator, direção, atriz e também das categorias técnicas da década de 2010. Falando sobre o tema desse videocast, se o mundo evoluiu bastante em política, comportamentos, sociedade de modo geral, culturalmente também nos anos 60, o Oscar ficou para trás. Ele apostou num viés mais tradicional, mais clássico, com muitos musicais, produções britânicas e também as superproduções de Hollywood. Mesmo assim, a gente teve 5 clássicos, 3 ótimos filmes e outros 2 bem fraquinhos. E é pelo pior de todos que eu começo essa lista. As Aventuras de Tom Jones não é apenas o pior vencedor do Oscar na década de 70, mas talvez seja também o pior vencedor do Oscar na história. Nem mesmo a ótima atuação do Albert Finney ou uma boa sequência ali e acolá salvam o filme. As Aventuras de Tom Jones é uma produção desinteressante de modo geral, seja pela trama pouco atrativa, personagens caricatos e um humor britânico que já foi usado melhor em outras ocasiões. Envelheceu muito mal. Momento confissão nesse videocast, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui chegar até o fim do Tom Jones. E olha que eu consegui fazer isso com o Gente Como a Gente e Entre Dois Amores, mas o Tom Jones sinceramente não deu. Pior de tudo é perceber que ele competiu contra filmes um pouquinho melhores, também não eram nada clássico, mas melhores, como Cleópatra e A Conquista do Oeste. Vai entender o porquê diabos a academia acabou premiando o Tom Jones. Último ganhador do Oscar na década de 60, Oliver fica aqui na 9ª posição desse top 10. O filme se beneficia demais da clássica história criada pelo Charles Dickens para sustentar as longas 2 horas e meia de duração. Os números musicais até que são bons, mas não chegam aos pés de outros clássicos do gênero, fora que o Mark Lester causa sono como protagonista. O filme só não é pior porque o Ron Moody, que interpreta o vilão Fagin, dá show, tá excepcional. E muitas vezes ele acaba salvando o filme de um marasmo completo. Mais um musical aparece na lista, agora é a vez do Minha Bela Dama. O espírito de conto de fadas adotado pelo diretor George Cukor ajuda a criar um clima agradável para a batida história do Pigmaleão. A sintonia da Audrey Hepburn com Rex Harrison, aliada a figurinos deslumbrantes, são outros pontos fortes do filme. Ainda assim, Minha Bela Dama está longe do patamar dos clássicos musicais que vão aparecer nessa lista daqui a pouco. Saem os musicais, entram as produções britânicas. Na 7ª colocação aparece O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. O ritmo do filme pode ser até bastante arrastado, mas a história, a atuação do Paul Scofield e principalmente os diálogos são de altíssimo nível. É uma produção inspiradora para os dias autoritários, repletos de intolerância e da perda da capacidade de argumentação em que vivemos. A 6ª colocação desse top 10 fica com No Calor da Noite, ganhador do Oscar em 1968. A partir de uma tradicional história de descobrir quem é o assassino, No Calor da Noite mostra o grau de intolerância da sociedade americana contra os negros. Mesmo com o final soando até ingênuo para os dias atuais, o filme consegue ser muito mais incisivo no debate sobre o racismo do que, por exemplo, o Green Book é 50 anos depois. Muita gente questiona essa vitória, e até com razão, pelo fato da presença de 2 indicados, A Primeira Noite de um Homem e Bonnie e Clyde, que são marcos para a nova Hollywood. Porém, é preciso pegar um dado histórico. A cerimônia de 1968 aconteceu no dia 10 de abril. Isso foi 6 dias depois do assassinato brutal do Martin Luther King.
Ou seja, a vitória do No Calor da Noite transcendeu o cinema. Foi um recado de Hollywood claro contra os racistas e contra a intolerância contra os negros nos Estados Unidos. O primeiro clássico dessa lista surge na 5ª posição. Eu estou falando de Ben-Hur, vencedor do Oscar em 1960. Ben-Hur é o auge da megalomania de Hollywood do fim dos anos 50, com todos os seus prós e contras. Pode ser excessivamente longo em alguns momentos, mas quando acerta é impressionante, especialmente nas sequências de ação. O que falar da corrida de bigas, que ainda hoje influencia muitos diretores do cinema de ação. Não é à toa que o filme é um dos recordistas de estatuetas até hoje, 11 ao total, empatado com Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Além do que, imortalizou o Charlton Heston para a história do cinema. A 4ª posição desse top 10 traz o delicioso Se o Meu Apartamento Falasse. Só o Billy Wilder para romper a barreira das superproduções e dos musicais que dominaram a década. Se Meu Apartamento Falasse fez por merecer a vitória em 61, por conseguir dosar drama e humor em uma história delicada e ao mesmo tempo sarcástica. Não bastasse o roteiro e a direção primorosa do Billy Wilder, você ainda tem duas das maiores atuações da história do cinema, da Shirley MacLaine e principalmente do Jack Lemmon. Lembra que eu falei que os musicais iriam voltar? Olha eles aí com a medalha de bronze desse top 10. A primeira impressão de Amor Sublime Amor é que é apenas uma adaptação de Romeu e Julieta para o lado oeste de Nova York. E como romance funciona muito bem. Porém, é o subtexto dos preconceitos enraizados dentro da sociedade americana e a falta de perspectivas aliada à rebeldia da adolescência que fazem o filme ser atual ainda hoje. Tudo isso embalado em números musicais coreografados de maneira impressionante, uma montagem rápida, dinâmica, até mesmo para os dias atuais. Você tem um show de figurino, de direção de arte, um elenco que agarra aquela oportunidade porque sabe que é a grande chance da carreira da maioria deles. Uma direção assombrosa do Robert Wise. Não à toa que o Spielberg está aí fazendo o remake do filme. Tomara que os deuses do cinema abençoem, porque é um risco e tanto. A segunda posição desse top 10 é do Lawrence da Arábia, ganhador do Oscar em 1963. O David Lean já tinha feito um super épico com A Ponte do Rio Kwai. Aí, como quem não quer nada, ele resolveu dobrar a aposta e realizou Lawrence da Arábia. O que mais impressiona no filme é o fato de não perder o ritmo em nenhuma das quase 4 horas de duração. Fora que a grandiosidade da escala atingida pelo filme faz sim jus à trajetória do personagem e passa longe de ser um exibicionismo gratuito, como Hollywood costumava fazer naquela época. Se você hoje se impressiona com o tamanho das batalhas da Marvel, da DC, de Velozes e Furiosos, James Bond, por aí vai, é bom voltar no tempo e saber de fato o que é grandioso com Lawrence da Arábia. The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for 1,000 years. Tem como lutar contra um momento desses? A Noviça Rebelde é o melhor vencedor do Oscar na década de 60. Junto com Cantando na Chuva, A Noviça Rebelde é um dos maiores musicais de todos os tempos. Não é para menos. As canções e as danças são inesquecíveis, os personagens adoráveis, Julie Andrews alcança o auge da carreira e a trama segue por caminhos inesperados, mas muito bons a partir da segunda metade da história. A Noviça Rebelde é aquele clássico que não envelhece nem morre. Pode passar 100, 200, 300, 1 milhão de anos. Sempre que a gente revê-lo, vai continuar sendo incrível. É isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, dá like, divulga nas redes sociais, vamos fazer esse canal do Cine7 crescer ainda mais. Sexta-feira que vem eu tô de volta ao meio-dia, horário de Brasília, com o top 10 da década de 50. Beleza? A gente se encontra. Tchau!